Olá pessoal, tudo bem? Tempo que a gente não conversa. Hoje eu não vim para conversar. Se ela tivesse viva hoje, ela estaria completando 118 anos. Nasceu em Santa Maria de Belém do Grão-Pará, como ela chamava nos seus escritos, e morreu no Rio de Janeiro. Nasceu no início do século passado, em 1904. Diz ela, numa família rica, quando Belém nadava em dinheiro, isso no auge da borracha. Escreveu sobre o carnaval carioca, escreveu sobre Belém, sua terra de paixão, escreveu sobre mulheres, escreveu sobre as suas experiências na ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, escreveu sobre amigos, escreveu sobre prisão, escreveu sobre a sua infância, a sua juventude, as suas experiências de vida. De tudo que ela deixou, das imagens que se tem dela, o que se resume dela é um sorriso largo. Graciliano Ramos diz, em Memória de Cárcere, que ela tinha uma voz grossa, voz macha. E foi por essa voz que ele se apaixonou. Quando ele ouviu a voz dela na prisão, ele ficou curioso para saber quem era aquela mulher de voz grossa. Essa mulher é Neida de Moraes, paraense, por quem me apaixonei na minha pesquisa de doutorado e sobre quem ainda pretendo escrever outras coisas. Eneida é uma mulher, ou foi uma mulher, além, à frente do seu tempo. Num período em que a literatura no Pará, a literatura na Amazônia, ela era muito mais masculina. A gente vai ver na história do próprio Pará, modernismo no Pará principalmente, a Eneida estava no meio de alguns homens. Entre esses homens, o Bruno de Menezes. E ela viveu movimentos importantes na Amazônia, mas principalmente no Brasil, quando ela decide deixar Belém e ir morar no Rio de Janeiro para participar do movimento que estava ali acontecendo, principalmente o movimento que viria a culminar naquilo que chamam de Revolução de 30, nada mais é do que foi uma ditadura do Getúlio Vargas. E a vida da Eneida, ela conta num livro dela de memórias, né? uma, uma espécie de revisão da vida dela, banho de cheiro. Ela vai dizer que a vida de uma menina mimada, que nasceu num palacete na rua Benjamin Constant, feita especialmente para ela, não era uma vida talvez como ela gostasse. Ela dizia que ela gostava de liberdade. E aos 8 anos ela foi mandada para o Rio de Janeiro para estudar, ser internada no Colégio Sion, e dizendo ela que aquilo foi uma espécie de castigo, uma espécie de retaliação, porque ela andava muito rebelde. Ficou lá mais ou menos 5 anos, até que ela recebe uma carta da mãe dela dizendo que tinha nascido uma nova menina na família, e aquilo a revoltou e a fez escrever fazendo chantagem. A mãe dela dizendo que ela não voltaria mais para Belém, que ela iria ficar por lá mesmo, iria se tornar freira. E aí o pai dela, quando recebe a carta dela, a mãe dela,
pede que ela volte imediatamente. Segundo ela, diz que a carta para a freira era que, sem demoras, ela tinha que voltar logo. E aí ela volta para Belém, uma jovenzinha, já com 14 anos. Um ano depois ela perde a mãe dela, fica só com o pai, cuidando dos irmãos, e entra para a faculdade de odontologia, não exerce a função, começa a escrever, participar de algumas questões de Belém, torna-se amiga de Peregrino Júnior, a quem substitui quando ele vai embora para o Rio de Janeiro. E aí, a partir daí, a Eneida começa a se tornar uma mulher das letras, da escrita, deixa não assina Eneida de Moraes, mas só Eneida. Tem 3 filhos, logo, algum tempo depois, ela se separa do marido, de quem ela fala muito pouco, vai morar em São Paulo. Lá ela conhece um grupo de jovens, principalmente do modernismo, entre ele o Oswald de Andrade, quem se torna amiga. E na prisão, a primeira prisão dela, ela é presa 11 vezes pelo Getúlio Vargas, e ela entra no Partido Comunista, que está recente no Brasil, e aí ela conhece na prisão 3 personagens importantes da nossa história, 2 deles principalmente, Graciliano Ramos, Anísia da Silveira e a Olga Benário. E lá em seguida foi entregue pelo Getúlio Vargas para ser morta pelos nazistas. E ali na prisão, na experiência da prisão, ela narra em Bandicheiro todas as situações ali que aconteceram com ela, da tortura, do sofrimento, das mulheres que estão ali com ela, ficaram na prisão, e do movimento de que ela participou. Ficou, já depois da Segunda Guerra, ela abandona a vida política, vai passar um tempo na União Soviética, vai para a França. E quando ela volta, ela começa a escrever nos jornais brasileiros, alguns jornais importantes da época, inclusive no Globo. Escreve um livro sobre a história do Carnaval Carioca, escreve Banho de Cheiro, escreve Aruanda, Cão da Madrugada e outros mais. Eneida, ela foi uma mulher que ainda precisa ser conhecida. A vida da Eneida é um filme. E eu me apaixonei pela vida da Eneida. É uma história muito bonita, porque ela é uma mulher rica que decidiu deixar toda a riqueza e viver na pobreza. Na verdade, ela morreu quase pobre, e não usufruiu da riqueza que ela tinha, que o pai dela era muito rico. O pai dela era um vendedor dos beiradões aqui da Amazônia, na época da borracha. A mãe dela era uma professora que não exerceu a profissão. Conheceu o pai dela, o pai da Eneida, indo para Óbidos. Ela ia ser professora em Óbidos, e o pai dela viu chorando, o pai da Eneida, e aí ele perguntou por que ela estava chorando. Ela estava dizendo que ela ia trabalhar em Óbidos, mas não queria ir, ela queria voltar para casa. Ele vai, faz a viagem dele. Quando ele volta, ele para em Óbidos, pede a mão da mãe da Eneida em casamento, volta para Belém, e ela se casa. E a engraçado é que ela era noiva, estava prometida de casamento para uma outra pessoa. E aí, desse relacionamento, nasce a nossa querida Eneida de Moraes, que hoje completaria 118 anos. Para quem não conhece, ainda há poucos trabalhos. Eu acho que há 3 teses sobre ela, 4 com a minha. A minha não é só sobre ela. Algumas dissertações, e há livros, alguns livros. Os livros dela estão começando a ser reeditados. Esse aqui já foi edição há bastante tempo, mas há outros livros que estão sendo editados, entre eles esse aqui, O Cão da Madrugada e O Terra Verde, que é 2 em 1, e pela editora Pactatu. Quem quiser conhecer mais da Eneida, eu sugiro que busque, pesquise. O pessoal da graduação que está tentando fazer TCC, busque pesquisar a vida da Eneida. É apaixonante, é interessante, e realmente merece ser estudada. Ela realmente merece ser conhecida, a mulher que foi para Belém, para o Brasil, principalmente para nós da literatura e para nós paraenses.